Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro bloco de aulas. Serão alguns blocos que nós vamos nos dedicar especificamente para poder bater um papo sobre as exigências do edital para com a disciplina de literatura. Nós passaremos um tempo juntos, estarei com vocês fazendo uma leitura comentada e trazendo os principais pontos das duas obras que serão cobradas neste concurso. E aí nós estamos falando vamos nesses primeiros blocos de aula, vamos falar sobre Campo Geral de Guimarães Rosa, uma novela escrita aí por Guimarães Rosa, e depois vamos falar sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos. Bem, eu imagino que seja bastante desafiador para o concurseiro quando literatura ela é colocada no edital, né, para qualquer concurso público de qualquer cargo, quer dizer, exceto para professores da área de língua portuguesa, mas qualquer outra natureza ocupacional fora disso, eu acredito que esse conteúdo ele traz bastante ansiedade e ele traz um sentimento de, puxa, vai ser muito difícil. A maioria das pessoas não tem um perfil de leitura muito aprimorado. Você tem também que se preocupar com outras disciplinas do edital e aí precisa encontrar um meio termo para que você possa encontrar alternativas para dar conta de estudar tudo aquilo que precisa e também se dedicar à ideia da literatura. E para quem não tem um perfil de leitura, para quem não é um leitor assíduo naturalmente no dia a dia, os desafios eles só aumentam na medida em que não adianta você ler apenas a obra. Você até pode se propor, e é até bacana que o faça, em de repente fazer a leitura das duas obras específicas deste edital. Mas se você não é um leitor assíduo, não é uma pessoa que tem essa prática da leitura, a leitura por ela si só não vai trazer muitos benefícios. Porque quando você pensa na cobrança de duas grandes obras literárias, né, bem específicas, dentro de uma prova de concurso público, a leitura apenas por ela não vai te ajudar muito. É preciso você fazer a leitura para conhecer a história, mas também é importante que você tenha acesso a um arcabouço de informações como o contexto da obra, o contexto do escritor, né? Quem foi aquele escritor, qual era a realidade que aquele escritor vivia, por que é que aquele escritor escrevia com aquele estilo, daquela forma, por que é que ele escolhe aquele tipo de vocabulário, aquele tipo de linguagem. Um livro, ele nunca é apenas um livro. Um livro, ele não é apenas uma história. Com certeza, você deve se lembrar aí da sua época de ensino médio. Você tinha esta disciplina específica chamada literatura dentro do currículo, né? Especificamente nos anos do ensino médio. E ali você com certeza deve se lembrar das escolas literárias, né? Na educação básica, no ensino médio, em geral, nós estudamos toda a literatura portuguesa e brasileira. Então, começando lá pelo trovadorismo, depois arcadismo, classicismo, barroco, romantismo, modernismo, e aí existem muitas escolas literárias. Eu acredito que você deve se lembrar, né? Pela minha fala aí, deve ter puxado alguma memória afetiva, não sei se tão boa, mas com certeza você lembra destas nomenclaturas, você lembra destas terminologias. Pois é, essas escolas literárias, fazendo aqui um breve resumo para a gente entrar no mundo da literatura, elas não existiram à toa e não receberam estes nomes à toa. Cada período literário, né, cada escola literária que marcou aí um período, um tempo e espaço específico na história, ela tinha a sua produção das artes, da literatura, da música, do teatro, da cultura em si, sempre como resposta
a um comportamento específico da sociedade, sobre uma visão de valores da sociedade da época. Então, um livro, quando ele é escrito, ele não é apenas um livro, não é apenas uma história dentro dos padrões estéticos que precisam ser cumpridos para que caracterize uma história, né? Um livro, primeiro, ele é escrito por alguém. Este alguém nasceu, viveu, morreu, ou no caso dos contemporâneos, né, ainda vivos, mas esse autor, esta pessoa que escreveu esta história, esse conto, esse romance, essa novela, essa poesia, enfim, esse autor, ele viveu em um tempo e espaço específico da história, da sociedade. Nesse tempo em que ele vivia, a sociedade tinha certos comportamentos, valores, fé, política, social. Então, sempre estão acontecendo todos estes espectros aí, né, referente à vida social, dentro de um período específico. Uma vez que este autor está inserido naquele momento, é natural que o que ele escreve, a forma como ele escreve, para quem ele escreve, esteja intimamente ligado àquilo que acontece naquele tempo e naquele espaço específico. Por isso que eu estou dizendo para vocês que não basta apenas montar um programa de estudo e de repente fazer uma leitura básica do livro a ser estudado. Tampouco buscar resumos prontos na internet. Os resumos, eles são importantes, válidos, mas nós vamos falar daqui a pouquinho, né, em que contextos eles são válidos. Por ora, o que é que você precisa lembrar? Que uma obra, e isso vai ajudar muito a você a entender as duas obras que falaremos ao longo aí de algumas aulas que estaremos juntos, né? E que você precisa compreender que cada uma delas, como todas as outras que existem, elas possuem um autor que vivia num tempo e espaço específico, tempo e espaço específico estes, em que a sociedade tinha valores, comportamentos, crenças específicas, e que todo este emaranhado de coisa era o que motivava a entender o porquê que aquele autor escrevia daquele jeito. Depois de entender isso, a gente vem então para a obra. A obra, que é a manifestação de todo esse sentimento desse autor, e quando eu falo sentimento, não estou falando apenas do sentimento do feeling, do abstrato, é o sentimento de estar pertencente a este tempo e espaço em que a sociedade era assim, os valores eram assado, a fé era assim, enfim, essa história então nasce. E a história, ela tem também a sua própria história, porque dentro dela você tem um tempo, um espaço em que ela acontece, você tem personagens, você tem, cada um destes personagens tem os seus conflitos, tem a sua importância para o enredo, né? O enredo é todo o conjunto da obra, é tudo que a obra quer contar, o ponto de partida dela e aonde ela quer chegar. Cada um destes enredos tem os seus clímax, que é o seu ápice, é o seu momento máximo de tensão, de ação, de evolução da história, de amarração dos assuntos que vão sendo tratados, enfim. E que, por final, depois de tudo isso, ainda tem o objetivo dessa obra. Grandes escritores costumam utilizar, inclusive, a ideia da literatura, a ideia da produção do texto, para fazer críticas sociais. E estas críticas, elas vão variar de acordo com o tempo e espaço de cada uma delas, de quando foram produzidas, por quem foram produzidas e por que foram produzidas. Então é por isso, até agora estamos fazendo apenas uma breve abertura, uma breve introdução de bastante coisa que nós vamos ver daqui para frente, tá bom? Fiquem comigo. É claro que vai ser desafiador, principalmente porque, volto a dizer, o Brasil, ele não é um país que possui um número grande de pessoas que tem um comportamento leitor assíduo. Então, para você que neste momento está se preparando para o concurso, pensa comigo uma questão.
O mais importante você já fez, que foi chegar até aqui. Serão algumas aulas. Eu confesso para vocês que enquanto preparava todo o conteúdo e tudo que vamos falar aqui ao longo destas aulas, para este bloco de conteúdos de literatura, que tratará especificamente da leitura comentada destas duas obras cobradas especificamente no edital, o mais difícil você já fez, que foi chegar até aqui. Então, não desista, tome nota. Eu sempre falo isso em todos os vídeos que eu gravo, de todas as disciplinas em que eu estou habilitado e que eu tenho uma jornada de experiência para poder ministrar. É importante você tomar nota enquanto você lê, enquanto você ouve, enquanto você assiste, porque estudos comprovam que quando estamos assistindo a uma aula, quando estamos estudando, quando estamos lendo, quando estamos ouvindo, quando estamos vendo, se você, ao mesmo tempo em que isso acontece, também vai tomando notas daquilo que você acha importante, daquele conceito que você acredita que é relevante, daquela palavra, daquela expressão ou de algo que foi dito durante os seus estudos que você acredita que mereça você aprofundar um pouco mais depois, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, tome nota. Porque enquanto você toma nota, o seu cérebro consegue absorver muito mais informações, ele consegue absorver muito mais conteúdo. Então, é algo extremamente positivo você tomar notas enquanto você vai assistindo a uma aula, ouvindo, vendo, enfim, né? Há várias possibilidades aí, por conta das múltiplas linguagens, né? Você pode estar assistindo a esse vídeo, você pode estar aí na frente do computador, sentado numa mesinha, né? Com aquilo que a gente chama de mundo ideal para o estudo, ou você pode estar arrumando suas coisas, lavando seu carro, fazendo alguma coisa que seja do seu dia a dia e você apenas está com fone de ouvido ouvindo esta aula, ou você pode estar dirigindo, pode ter baixado a aula para ouvir só o áudio, enfim. Seja lá como for, fique conosco, serão muitos momentos juntos. Como eu disse, será desafiador e, independente de qualquer coisa, esteja firme, foque, lembre-se que você é a única pessoa que pode fazer algo por você mesmo e chegue até o fim desse conjunto de aulas, que eu tenho certeza que, mesmo que você não seja tão apaixonado assim pelo mundo da leitura, mesmo que língua portuguesa e literatura não tenham sido suas matérias preferidas ao longo da sua jornada acadêmica, ou que você, ao longo da sua jornada, tenha tido muita dificuldade com estas disciplinas, vai dar tudo certo. Fique conosco, faça suas anotações e nós vamos tentar aqui do Definitivo fazer uma leitura comentada bastante assertiva, apesar de que vocês vão perceber que haverá momentos longos em que nós vamos ter que voltar ao texto, vamos ter que tratar de informações extremamente importantes. Haja vista, estávamos numa reunião antes de eu iniciar essa gravação com a diretoria aqui do Definitivo, e nós falávamos o quanto estas aulas serão importantes, porque serão 5 questões de literatura. Meu amigo, minha amiga, se você é ex-concurseiro, se você já fez outros concursos no passado, se você é uma pessoa aficionada por concursos e está o tempo todo se testando, tentando, provando, você sabe que uma questão no resultado final faz toda a diferença. Então, imagine 5 questões dedicadas a estas duas obras que vamos comentar durante estes vários blocos de aula que teremos juntos. Tá certo? Fique conosco e vamos em frente. Vamos começar então. Olha só, eu sou o professor Wander Henrique, deixei aí meus 2 principais contatos para vocês, o meu Instagram, sim, eu tenho um Insta, e também o meu e-mail, caso você queira entrar em contato, caso você queira mandar uma dúvida, uma pergunta, caso queira
conversar sobre estes 2 livros, trazer outras informações que você acredita que são importantes, que de repente você não viu no nosso conjunto de aulas. Então, está aí o meu contato, tá certo? O meu Instagram é aquele mesmo. Sim, eu tenho Insta, né? Eu ficava pensando assim, o meu nome é Vander com W, então para não ficar assim, ó, qual é o seu Insta? Ah, Vander com W, professor Vander, professor.vander. Coloca logo assim, porque as pessoas perguntam, né? Professor, você tem Insta? Aí eu falo, sim, eu tenho Insta. Já é o meu Instagram, tá bom? Eu sou graduado em Letras e também em Pedagogia. Tenho aí um conjunto de 8 especializações no nível de pós-graduação, né? Especializações, lato sensu, todas elas voltadas para metodologias de ensino, tanto de língua materna quanto de língua inglesa, que também é uma das minhas especialidades, né? Ao longo destes 24 anos de carreira na área da educação, eu ministrei aulas de língua portuguesa, literatura, redação e língua inglesa para todas as etapas de ensino, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, cursos pré-vestibulares, concursos, ensino superior, enfim, são 24 anos de uma longa jornada dedicadas à área da educação. Sou mestre em educação, tenho mestrado em educação na linha de pesquisa e formação de professores e atualmente estou como coordenador bilíngue e pedagógico de um colégio da rede privada na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, tá bom? É isso, vamos em frente então, porque olha, rapaz, temos... Opa, deixa eu voltar aqui. Temos muita coisa para fazer e para falar, tá certo? Então, acompanhe os slides comigo, vamos ver aí, vamos bater esse papo a partir de agora. Este primeiro bloco será dedicado à obra Campo Geral de Guimarães Rosa. Vamos em frente. Olha lá, acompanhem comigo na tela. Quem foi Guimarães Rosa, né? Vamos primeiro fazer um passeio aí pela sua história, pela sua biografia, já que, como eu havia dito para você anteriormente, entender bastante da vida e obra do autor vai nos ajudar a entender alguns motivos e alguns porquês dele escrever assim ou assado, ou do porquê que tal obra é assim ou assada, tá certo? Vamos em frente. Bom, Guimarães Rosa nasceu em 1908 e veio a óbito em 1967. Tem uma curiosidade bem interessante sobre Guimarães Rosa, que no final desse processo aqui de biografia, eu vou contar para vocês acerca dessa curiosidade, vamos dizer assim, dele. Vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que todo escritor ele está intimamente ligado a um período da nossa literatura. Fizemos aquela retomada, né, lá no comecinho do vídeo, falando sobre como é que as escolas literárias aconteciam, cada uma tinha um nome, e aí elas estavam situadas em um tempo e espaço. Pois é, olhem aí comigo na lâmina. João Guimarães Rosa, ele está situado na terceira geração modernista, ok? Essa terceira geração modernista, né, as atuações de Guimarães Rosa, começa mais ou menos lá em 1945. Eu acredito que essa data para você é uma data que você falou, opa, peraí, 1945, lembra alguma coisa de Segunda Guerra Mundial, ditadura, coisas, enfim, é mais ou menos isso, né? Tanto é que alguns especialistas no assunto, eles dividem ali, né, uma divisão entre terceira geração modernista, em algumas literaturas vocês podem encontrar como pós-modernista, né? Mas, por via de regras, João Guimarães Rosa, ele está, né, o que nós vamos daqui para frente chamar apenas de Guimarães Rosa, que assim como ele é conhecido, ele está inserido na terceira geração modernista. Bem, como eu havia dito para vocês, todo escritor
ele tem um estilo de escrita. Não necessariamente apenas um, mas vamos focar nesse para nós que interessa. E não era diferente com Guimarães Rosa. Acompanhem comigo aí na tela. Guimarães Rosa, ele tinha uma técnica de escrita, né, os textos que ele escreviam, de uma prosa regionalista. É uma tendência que é retomada no pós-modernismo, porém com grandes inovações temáticas e linguísticas. Eu estava pensando, enquanto nós havíamos decidido pela gravação dessas aulas, e eu fiquei imaginando por que é que a banca escolheu especificamente esta obra. Por que é que a banca escolheu, além de Vidas Secas, né, que fica aí para um outro bloco, para o próximo bloco de aulas que teremos, mas por que Campo Geral? E aí eu já vou trazer para vocês uma informação interessante. Campo Geral é um dos livros mais complexos de Guimarães Rosa. Ele se encaixa, né, o gênero dele, é uma novela, ok? Aí você falou, mas eu nunca vi essa novela na TV. Não, dentro da literatura, a novela não é a novela que a gente conhece lá, Senhora do Destino, Avenida Brasil, não é isso. As produções de escrita, elas mais ou menos, existe uma divisão que é assim. Existe o conto, aliás, Guimarães Rosa, ele escreveu vários contos, né? Sagarana, que foi a primeira obra de Guimarães Rosa, é um livro de contos. Depois vem e aí os contos são histórias curtas, né? São contos, histórias assim pequenas, começo, meio e fim, tum, 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 é isso. Depois vem o romance. Aí o romance, ele é bem mais extenso que um conto, né? Claro, ele é um texto bem mais longo, ele é um texto bem maior, né? Ele é um texto que possui várias camadas, ele possui enredo, ele possui clímax, ele possui personagens, tudo aquilo que uma narrativa ela carrega dentro de si. A diferença que nós temos com relação do conto para a novela, que seria o próximo nível, né? Porque aí é realmente uma história muito longa, uma história, né, comprida. Mas qual é a diferença então do romance e da novela? O romance, ele costuma ter apenas um enredo principal e tudo que acontece na história gira em torno deste enredo. Já a novela é um tipo de texto que você tem vários núcleos. E aí talvez, se você for noveleiro aí da novela clássica da televisão, você vai conseguir identificar, talvez fique mais claro para você o que eu vou dizer. Numa novela, né, num texto literário considerado novela, como é o caso de Campo Geral, você tem várias histórias principais acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem vários núcleos de história acontecendo ao mesmo tempo. A história não gira em torno só de uma única situação. São várias coisas importantes acontecendo ao mesmo tempo, né? É como acontece na história, tem vários núcleos. Tem o núcleo da família rica, e aí ao mesmo tempo tem o núcleo da família pobre, e ao mesmo tempo tem o núcleo dos trabalhadores, enfim, novela normalmente é assim, né? Você vê que existem vários núcleos diferentes, porque são várias histórias principais acontecendo ao mesmo tempo de maneira coordenada, né? E essa é a característica de Campo Geral, desta obra que vamos tratar aí ao longo destas próximas aulas, ok? Então, como eu havia dito para vocês, é curioso pensar ou tentar encontrar respostas de por que a banca escolheu exatamente este livro, porque é um livro denso, é um livro complexo, principalmente por essa característica da qual falávamos. Guimarães Rosa, ele vem com grandes inovações com relação à prosa regionalista, inovações temáticas e linguísticas. Guimarães Rosa é um dos escritores conhecidos por ser um dos que mais criou neologismos ao longo aí da sua trajetória literária, né? O que são neologismos? São palavras inventadas. Ele inventava palavras, né, que não existiam ali oficialmente na língua, mas para dar o tom ali, para
fazer sentido na história, para dar característica para certos personagens, né? Com relação à maneira como eles falavam. Ele foi um exímio criador de neologismos. Então, é uma obra também desafiadora por conta disso. Um dos motivos pelos quais você que está se preparando para o concurso, não basta só ler a obra, se você não for aquele leitor assíduo, é exatamente por isso. Se você não tiver ajuda, né, um complemento, uma aula de um especialista, uma aula comentada, muitas coisas do livro você vai acabar não percebendo por não entender o que é aquilo, por que aquilo está ali. No caso de Guimarães Rosa, quando você começa a ler o texto, e aí se você é aquela pessoa que tem o costume de sempre, ao encontrar uma palavra que você não conhecia ou nunca tinha visto, você para e olha no dicionário, pode acontecer muito de você ir para o dicionário e não achar uma palavra que apareceram nos textos de Guimarães Rosa, exatamente porque ele brincava muito com a língua fazendo isso, ok? Continuando então, o conceito de sertão, ele é ampliado. Vocês vão perceber que quando nós formos estudar Vidas Secas, vocês vão ver que o pano de fundo da história é o sertão. É a seca, é a pobreza, é a miséria. Mas Vidas Secas de Graciliano Ramos foca num sertão muito específico, num sertão muito localizado, né? Onde parece que só aquela área, só aquele espaço tem aquele jeito, enfim. Quando você vai ler Campo Geral, de Guimarães Rosa, você percebe que essa ideia de sertão ela é ampliada na medida em que ele busca reconhecer as características, os desafios, as angústias, o que é essa vida do sertão em muitos espaços e não somente num espaço específico, ok? E o conceito de sertanejo também é alterado. Guimarães Rosa, ele retoma essa linha regionalista, acrescentando a ela um elemento novo, que é o caráter filosófico. Nós vamos falar muito sobre essas obras, né? Essas duas obras em específico, o sertão, o regionalismo, a seca, a miséria, as angústias, os sonhos, os anseios, tudo isso será pano de fundo para as nossas discussões, ok? E, para terminar esse primeiro bloco de aulas, vamos então conhecer um pouquinho, bem rapidamente, especificamente sobre Guimarães Rosa. Tem uma foto dele aí, olha como ele era esse cara simpático. Eu estava assistindo uma aula de uma colega professora e ela trouxe essa informação. Guimarães Rosa era um prodígio, tá? Deixa eu contar um segredo para você. Guimarães Rosa falava 9 idiomas diferentes. Mas não é assim, eu sei o básico. Não. Guimarães Rosa, ele falava 9 idiomas diferentes. Lia, escrevia, falava, compreendia. O cara realmente não brincava em serviço. E aí, ele traz à tona, a questão da problematização da existência. E por que é dito que Guimarães Rosa traz aí uma ideia, um conceito um pouco mais filosófico? Porque, em teoria, olha aí na lâmina, a problematização da existência está ligada ao existencialismo, né? Qual era a crença dos existencialistas? Os existencialistas, eles criam apenas na morte, né? Porque é a única certeza que nós temos. O que vai acontecer depois, ninguém sabe, para os existencialistas. Então o foco era esse processo. O Guimarães Rosa, ele brinca, né, vamos dizer assim, quando eu falo brinca é porque ele usa da linguagem, né, para a produção desses conceitos, essa ideia de existencialismo com um pouco mais de filosofia, com um pouco mais de requinte, com um pouco mais de reflexão. Como eu falei, são duas obras que nós vamos falar muito sobre sertão, sobre pobreza, sobre sonhos, sobre angústias.
Mas não é a angústia pela angústia, não é o sonho pelo sonho, não é a pobreza pela pobreza. Vocês vão ver que quando formos falar do enredo, das personagens e tudo isso, vocês vão perceber que há sempre uma questão filosófica por detrás, uma ideia de por que estou aqui, para onde vou, o que faço para mudar. Então, é por isso que ele traz esse caráter filosófico. Os personagens dele, como está aí na lâmina, são personagens questionadores sobre o mundo e si mesmos, em busca dos fundamentos da existência. E tem uma informação bem legal no sentido interessante, que é essa aqui. Olha lá. As dúvidas raramente são solucionadas. Então, quando a gente diz que Guimarães Rosa traz um caráter um pouco mais filosófico para essa forma de acrescentando esse elemento, né? Ele traz nos seus textos essa linha regionalista, só que ele acrescenta a esse regionalismo, a esse sertão, a esses conceitos que envolvem a ideia de sertão. Quando a gente diz que ele traz esse caráter filosófico, algo interessante a falar sobre isso é que não significa que haverá respostas. Não significa que todas as respostas a todas as dúvidas serão encontradas. Pelo contrário, raramente há respostas para as dúvidas, para as angústias, né? Como está aí na nossa lâmina, raramente há as dúvidas, né? Essas angústias, elas são solucionadas, ok? E aí, gente, para finalizar esse bloco, lembra que eu disse que tinha uma curiosidade? Guimarães Rosa, ele faz parte, né? Ele é escolhido e ele integra ao célebre grupo, né, de imortais da Academia Brasileira de Letras, em 1967. Olha aí a lâmina. Guimarães Rosa, então, entra para a Academia Brasileira de Letras em 1967. Ué, professor, mas parece que ali na lâmina estava que 1967 foi o ano de morte de Guimarães Rosa? Exatamente. Curiosamente, eu não vou trazer aqui porque não faz sentido, né? Não acrescentaria muito no nosso conteúdo, mas o discurso que Guimarães Rosa utiliza no dia que ele toma posse de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, detalhe, vou dar um spoiler aí. Guimarães Rosa morre 3 dias depois de quando ele toma posse na Academia Brasileira de Letras. E tem uma curiosidade sobre isso. O seu discurso na Academia Brasileira de Letras é um discurso extremamente emocionante, né? Quando uma pessoa, então, é eleita, é escolhida, é aceita e recebe uma cadeira imortal na Academia Brasileira de Letras, claro, existe toda uma cerimônia, a pessoa vai até lá, faz um discurso, né? O discurso de Guimarães Rosa é um discurso extremamente importante. E aí, especialistas, né, ao analisar o discurso, a semântica, tudo que existe ali dentro, né, do discurso de Guimarães, é um discurso de alguém que acredita e que entende e que sente que a morte está próxima. É como se fosse uma despedida, né? Depois, quem tiver curiosidade, pesquise aí qual foi o discurso, né, de Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras, mas é um discurso que tem um tom de despedida, tem um caráter de alguém que parece, que sente, que está sabendo que possivelmente vai deixar esse mundo em breve. Fica aí uma curiosidade, tá certo? Bem, meus queridos, esse foi o nosso primeiro bloco de aulas. Falamos um pouquinho sobre, em linhas gerais, as exigências deste edital para com estas 2 obras. Falamos sobre como deve ser o planejamento de estudo, a postura e a conduta de vocês, concurseiros, especificamente para esta disciplina, e já começamos as nossas análises, trazendo um pouco da biografia e falando um pouquinho, né, contextualizando, antes de iniciar a obra especificamente dita,
trazendo o início um pouquinho sobre quem foi Guimarães Rosa, né, enquanto vida, enquanto obra, algumas curiosidades, para que no próximo bloco, então, a gente comece a falar especificamente sobre o livro, sobre o enredo, sobre a história. Tá certo? Foi muito bom ter você aqui comigo até esse momento. Espero que você fique firme, tenha propósitos, não desanime e nos encontramos daqui a pouquinho no próximo bloco para iniciar então os estudos específicos de Campos Geral de Guimarães Rosa. Fique bem e até mais. Até logo.